Queridos, queridas, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, a partir do verso 13, é um texto, eu faço questão de usar meu copinho aqui e estimulo todos a comprarem o copo para não usarem mais descartável, tá? A gente, Tiago 4, a partir do verso 13. A gente tem um embate no texto bíblico, do seu começo até o fim, de fidelidade dos seus seguidores. Não estou falando de quem não acredita em Deus, não. Estou falando dos seguidores, da gente. Que embate é esse? É qual o lugar de Deus na nossa vida? Se Deus é aquele que vai nos ajudar a conquistar os nossos objetivos, ou se Deus vai ser aquele que vai nos orientar a construir os nossos objetivos. Vou falar de novo, que talvez tenha ficado confuso. De um lado, Deus como aquele que nos dá força, que nos ajuda a realizar os nossos sonhos. Então, os autores dos nossos sonhos seremos nós, e Deus vai ser aquele que vai ajudar. Ou se Deus vai ser aquele que vai construir junto conosco, nos orientar à construção dos nossos sonhos. Não é que Ele vai nos ajudar a realizar os sonhos. Ele vai ser aquele que vai elaborar o nosso sonho. Ou seja, se Deus é Senhor, ou se Deus é um ajudador. Entende? E a questão da fidelidade repousa aí. Se Deus é Senhor, ou se eu sou o Senhor da minha vida. Aliás, esse é a base do pecado registrado no mito lá de Adão e Eva com a serpente. É esse. Adão e Eva não estavam negando a existência de Deus, nem dava. Foi Deus que criou, conversava com ele todo dia. Como que vai negar? Não tinha como. Só não queria ser dependente. Eles queriam se mandar eles queriam ser senhor da sua vida. Eles queriam definir seus sonhos, seus caminhos, suas escolhas. E Deus ajudá-los, óbvio, que vai abrir mão de Deus todo-poderoso. Não vai. Se Deus é poderoso, eu quero Deus do meu lado, mas eu sendo o Senhor da minha vida. Então, esse sempre foi um embate. Esse sempre foi um embate. Isso a gente vê lá no momento lá com Adão e Eva, e a gente vê aqui, nesse texto. Lembrando que esse texto, Tiago está falando, logo antes ele está falando sobre o erro de julgar o irmão, de julgar os outros. Como Jesus coloca lá em Mateus 7, o julgamento é uma postura arrogante, de quem acha que pode ser mais do que o outro e avaliar o outro, ignorando quem se é. Né? Lembra da trave no olho, né? Repara no cisco, não vê o trave. Então, vamos lá. Tiago 4, 13 a 17 diz assim: ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a vossa vida, que é a sua vida. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. É óbvio que Tiago não está falando... às vezes a gente tem até um hábito, muitas vezes vazio. Se Deus quiser. Né? A gente pode falar, não, olha, vamos fazer. Se Deus quiser, vamos fazer sim. Às vezes, sabe essa coisa que é dita sem sinceridade, sem profundidade, sem enraizamento? Muitas vezes é isso. Né? Não é disso que o Tiago está falando, não é uma questão de dizer,
É uma questão de se acreditar e viver de tal forma que se acredita mesmo que, se Deus quiser, eu vou poder fazer aquilo, porque eu não sou senhor da minha vida. Eu não controlo a minha vida. Por isso que isso é uma arrogância. Tá? Por isso que isso é uma arrogância. E aí, meus queridos, percebam que essa é uma luta para todos nós. E se a gente for pensar na minha vida e na sua vida, a gente vai perceber que isso tem uma luta. Isso que eu vou falar agora se refere ao tempo lá da cultura da época onde foi escrito o texto. Mas que essa cultura respinga sobre nós, só que de forma hoje mais intensificada. Eu vou falar algumas coisas aqui, né? Não precisa gravar não, é só para dar um contexto, tá? E quem quiser aprofundar, depois veja. A gente tem a sociedade romana, para a qual esses textos são encaminhados, o Império Romano, ele tem como base de convicção filosófica o que é chamado de helenismo. E tem duas correntes dentro do helenismo, que são as principais, que é o epicurismo e o estoicismo. Eu estou falando, não precisa gravar não, é só para dar contexto. Tá? Para essas correntes filosóficas, a realidade ela é possível de ser entendida, compreendida. Tá? Para o epicurismo, eu chego à realidade a partir das sensações. Para o estoicismo, pelo intelecto. E o objetivo de todas as duas é o prazer, uma vida boa, e o distanciamento da dor. Tá? No estoicismo, eu vou saber pelo intelecto, porque existe uma razão universal, e Paulo dialoga, o Novo Testamento dialoga com o estoicismo, que é o logos. Aí lembra que em João tem toda essa discussão tal, sobre o logos, que é a pessoa de Jesus, mas no estoicismo o logos é essa razão universal que impregna de sentido a natureza, e o correto é viver de acordo com a natureza. Então, eu observando que a natureza indica, eu devo viver de acordo com ela, e isso é o correto. E no epicurismo, as sensações, o que eu percebo que é prazeroso é o correto, o que causa dor é o incorreto, e em todas elas surge algo novo na sociedade, no pensamento da humanidade, que é a ideia do indivíduo. Isso vai se potencializar no tempo contemporâneo, onde a gente fala que o individualismo está muito acirrado. Isso daqui é só para dar não precisa gravar isso daqui que eu falei, não. Mas é só para entender o contexto, tá, em que é dito. Por quê? Porque para Jesus, e toda a ética ensinada por Jesus no Antigo Testamento, e em Jesus, e no Novo Testamento, ela não é uma ética centrada no indivíduo. Essa ética centrada no indivíduo vem do helenismo, e depois vai crescendo, e hoje isso daí está dado. Para Jesus, nós somos cidadãos do reino. Eu não me compreendo como aquele que busca os meus caminhos. Eu não faço essa caminhada sozinho. Eu faço coletivamente, porque eu sou cidadão do reino. Essa noção de coletividade faz parte de toda a ética cristã. Por isso que é tão confuso a gente discutir sobre ética hoje, porque na cabeça da gente, a ética é pensada assim, como que eu faço os meus caminhos para a minha vida, que não faz nenhum sentido com o que Jesus ensinou, que o que Jesus ensinou é o que eu faço para os nossos caminhos serem coerentes. Por isso que o Pai é nosso, o pão é nosso,
os pecados são nossos e os perdões são nossos. Na oração do Pai Nosso, é tudo nosso. Só que hoje é meu Pai, meu pecado, meu pão, meu perdão. Ou seja, é uma lógica que não funciona dentro do ensino de Jesus. Ah, mas confundiu, é confuso mesmo, porque a gente está habituado com essa lógica do indivíduo e não do coletivo. Por que eu estou falando isso? Porque se eu propuser um caminho cristão em que a fidelidade seja a minha fidelidade e não a nossa fidelidade, eu estou propondo um caminho que tem a ver com essa herança grega, mas não essa herança judaica. A nossa ética fica muito grega e não judaica, muito grega e não cristã, conforme ensinada por Jesus, mas que está relacionada ao pensamento que foi desenvolvido pela igreja, enfim. Eu estou com medo de ter ficado muito complicado isso. Está confuso ou está claro? Então, beleza. Então, tá bom. Então, olha só. Qual é a luta de fidelidade que eu quero apontar a partir disso que Tiago falou? É que o sujeito, ele quer ser senhor de si. Ele quer, porque tem esse embate. Tem esse embate. Os sujeitos querem serem senhores de si mesmos, de tal forma a construir seus caminhos. E Tiago fala assim, está errado, porque você não tem como ser senhor da sua vida. Quem é senhor da sua vida? É Deus. Isso é arrogância. E na ética cristã, todo caminho que é pensado só para si é um caminho desviante, porque ignora Deus. Quando eu falo assim, a minha fidelidade é minha, para mim, eu estou dialogando não com o ensino de Jesus. Eu estou dialogando com o ensino da filosofia grega, helênica, do helenismo que impregnou a sociedade romana, que impregnou o Ocidente e que se intensificou no transpor dos séculos, que impregnou a igreja cristã de uma igreja muito individualista. Mas a ética cristã não é assim. Jesus nos ensina que o bem-estar do próximo compõe a minha fidelidade a Deus. Não dá para eu ser fiel a Deus sem produzir o bem ao outro. Inclusive, Tiago fala assim, olha, a fé sem obras, ela é absolutamente morta. Por quê? Porque a fé, ela resulta numa produção de bem às pessoas, é coletiva. A ideia de uma fé ensimesmada, ela é uma fé desviante. Por isso que é dramática a situação hoje que a gente vive, e que eu acho que tem a ver com esse tipo de pensamento, o que a Silvéria falou dos desigrejados. Porque a fé cristã, ela é coletiva. Só que para viver em coletividade é difícil demais. É difícil demais. É chato. É complicado. O retiro, você vai e eu vou, e eu estimulo você a ir. Mas vai ter momentos que você vai falar assim, puxa, era melhor não ter vindo. Preferia estar em casa. Mas vão ter outros momentos, e a maioria, acredito eu plenamente, que a maioria você fala assim, vale a pena. Mas é a mesma coisa que você pensa do casamento. Em algum momento você fala, puxa vida, casei. E a maioria das vezes você fala assim, ainda bem que eu casei. Assim como ter filho. Puxa vida, fui ter filho. Aí fala assim, não, mas vale a pena ter filho na maioria dos momentos. Estou trabalhando aqui, vale para tudo entendeu? Vale para tudo, para tudo. Então, percebam que é um desafio de fidelidade, porque a gente não sabe raciocinar à luz de Jesus. Entende como que é difícil isso? Ninguém consegue fazer essa oração que Jesus ensinou. Quem é que consegue pensar no Pai Nosso?
no pão nosso. Duvido que você ore, Senhor, dê sustento para nós. Duvido, você fala, Senhor, tem essa conta para pagar. A Maria falou assim, Senhor, me ajuda para eu poder comprar os teus, para fazer a sua festa. Né? É isso, assim. É assim, eu tenho um monte de coisa para cá, Deus me abençoe, me arruma um emprego. Então, ninguém vai. A gente não raciocina à luz de Jesus. A gente raciocina à luz dessa perspectiva individualista. E é por isso que é tão difícil a gente perceber os desdobramentos da vida cristã. E é por isso que a gente precisa um dos outros. Porque se eu não tiver vocês, eu vou pensar mesmo que a minha vida é a minha, eu tenho que batalhar com a Silvéria, e vocês que batalham a vida de vocês, e cada um é na sua. Eu preciso do problema de vocês, e vocês precisam dos meus. A gente precisa das dificuldades uns dos outros para a gente perceber que a vida se faz coletivamente. Entende? Porque eu ouço todos os dias que a vida se faz individualmente. E o Evangelho me fala que a vida é coletiva, eu sou cidadão do reino. E aí, marcas dessa infidelidade no tempo contemporâneo, no nosso tempo atual, é essa nossa absoluta despreocupação com o que é coletivo. A gente fica despreocupado. Vai chover pra caramba, fala, oh, Deus, muito obrigado, porque eu tenho minha cama quente. E é para agradecer mesmo. Eu tenho minha casa, aqui estou no prédio, está seguro, tal. Dorme em paz e nem conclui uma oração, mas, Senhor, abençoa, porque a maioria da população mundial não tem o que eu tenho. Nós somos o extrato de 20%, 30% da população mundial de benefício. A gente vive melhor do que 70%, 80% da população mundial. Você sabe o que é isso? Aí você fala, pô, mas minha vida está difícil, eu sei, mas a dos outros está pior ainda. Então, mas a gente se importa pouco. Pouco. E aí, meus amados, só dá para dar testemunho de Jesus se for testemunho do reino. Entende? É por isso que reino de Deus pressupõe Deus Senhor e uma coletividade de súditos. É essa metáfora do reino de Deus. Um Senhor e os seus súditos, que fazem o que Deus deseja para ajudar os súditos e os não súditos. Porque ele foi criador de tudo e Jesus morreu por todos. É sempre coletivo. Jesus não morreu por mim, morreu por nós. Deus não criou o mundo para mim, criou para nós. E aí, meus amados, com relação a isso, é que os testemunhos de uma igreja, elas precisam ser testemunhos coletivos. De preocupação com o coletivo. Então, quando até surgiu essa proposta no grupo da gente abençoar os alunos do Enem, isso é uma preocupação coletiva. E a gente, se Deus quiser, a gente vai implementar isso para os próximos. Né? Aqui pertinho, como foi citado na oração, e a gente abençoar. E aí, nesse aspecto, um dos principais problemas, se não o principal problema, que a gente vive na coletividade mundial, qual é? É a emergência climática. Eu não tenho como fazer Estados Unidos, China, Brasil, parar de emitir tanto gases poluentes, mudar seu sistema produtivo, não tem. Mas uma coisa a gente tem. Essa igreja precisa dar testemunho. Nesse sentido, eu quero trazer para nós o desafio de testemunho cristão, de abolir nas nossas atividades, até o final do ano, para a gente se preparar para isso, ver como faz, tudo que é descartável, poluente.
Por quê? Sai mais barato? Não sei, não sai não, porque se tiver que pegar descartável, vai ter que ser de papel, é mais caro. Mas não interessa, é uma questão de testemunho de fé. Imagina, uma igreja que não se preocupa com o lixo que está trazendo... Eu sei que isso daí não vai impactar quase nada. Assim como, gente, se a gente der uma cesta básica, não impacta nada da fome mundial. Assim como se eu der um abraço em alguém, não impacta nada na solidão mundial. Assim como que Jesus falou lá na parábola do bom samaritano, aquele sujeito lá que estava no caminho, não mudou nada o sofrimento mundial. Mas a gente não faz pensando nas mudanças mundiais, porque a gente não tem esse poder. A gente faz na coerência da nossa fé de um Deus que quer que nós, coletivamente, testemunhemos do reino de Deus. Entende? Só que isso é difícil, porque testemunho, na minha cabeça, não vou trair, não vou matar, não vou falar mentira. Normalmente, não vou fazer. Só que o reino de Deus é um reino que faz e que produz. E por produzir, deixa de fazer o que é errado. Então, meus amados, comprem seus copos. Isso aqui eu não falei sermão para fazer propaganda de copo, evidentemente, não é. Mas isso se encaixa. Que a gente possa dizer assim, olha, eu não consumo isso. Por quê? Porque Deus criou o planeta. E tudo isso aí de poluição que é produzido faz mal às pessoas que Deus criou. Todos os dias morre gente por conta da poluição, no Brasil e no mundo. Todos os dias morrem centenas de pessoas por poluição. E eu não quero participar nisso. Eu consigo? Não consigo, eu estou andando de carro, eu vou andar de bicicleta, aí tá bom. Mas aí você não vai consumir produtos industrializados. Aí não tem, chega num limite que a gente não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É igual, eu sou contra o trabalho escravo, sou, mas o seu celular, você não vai comprar celular? Que é feito em locais que tem, alguns lugares que tem, enfim. Então, fica difícil, mas a nossa ação direta tem que buscar evitar. E aí, a partir de dezembro, nos momentos de recolhimento dos dízimos e ofertas, a gente vai fazer de tal forma que você que faz o Pix, a gente vai pedir que você escreva, a gente vai bolar isso certinho, para você participar desse momento de entrega. Porque eu nunca mais teria, só faço Pix, eu não venho aqui à frente. Mas eu vou vir todo domingo, todo mês, para entregar, a gente vai anotar e você vai depositar com esse gesto simbólico da entrega do seu dízimo e ofertas. E a gente vai ter aquele material dos descartáveis, a gente vai trazer aqui na hora da oferta, para você trazer seus materiais descartáveis como oferta a Deus em prol do planeta. Tá? Então, a partir de dezembro, a gente vai ter esse momento de oferta, vai ter também esses materiais descartáveis que a gente consegue recolher, tá? E aí a Grace vai explicar isso com mais detalhes, ela vai organizar isso, daí é com ela. Ela e a equipe, tá bom? Percebam, meus queridos, o desafio nosso é entender que a ética cristã é nossa. E eu vou ser muito sincero com vocês. Eu perdi muito disso. Muito disso. Desde a pandemia, então, eu perdi foi demais. Parte de mim quer, parte de mim não quer. Parte de mim quer vocês, parte de mim não quer vocês. Entendeu? Não, é verdade. Parte de mim quer estar aqui, parte de mim não quer. Preferia estar em casa, vendo pela internet. Estou sendo sincero.
Sendo sincero, eu sei que isso talvez seja pessoas que estão aí assistindo na internet e alguns de vocês. Mas não existe possibilidade para uma vivência de fé que enfrenta esse individualismo, que destrói, que corrói a fidelidade cristã na sua essência, sem vocês. Então, eu preciso, para minha fidelidade, eu preciso de vocês. Não é uma questão assim, para mim é bom, não é. Eu preciso. Entendeu? Eu preciso. Eu não dou conta. Quanto mais distante das pessoas, mais indiferente, egoísta eu vou me tornando. E eu me tornei bastante nesse processo. E eu lamento por isso. Eu quero até reverter esse processo, porque eu fico cansado, às vezes, de estar com as pessoas. Olha, eu amava sempre estar com as pessoas. Aí, agora, às vezes, me dá um cansacinho, assim, puxa vida. Entendeu? Que não é legal. Que não é legal. Entendeu? Então, meus amados, essa luta pela fidelidade cristã passa pela essa percepção de coletividade. Que Deus nos abençoe. E que essa igreja, que nós e que as ideias surjam em prol da coletividade. Inclusive, essa obra não é para a gente curtir, porque o ar está gelando lá, está maravilhoso, está bonito, está gostoso. Não é para a gente só, é para a gente também, lógico que é. Mas é para o coletivo. Se a gente sonhar no cristianismo, é sonhar na coletividade. Que Deus nos abençoe. E nos ajude, porque é muito difícil a fidelidade cristã. Deus, eu peço que o Senhor nos abençoe, nos conduza, nos oriente, nos dê graça, direção, nos ajude, Pai, porque até pensar de forma consistente a fidelidade é complicado. Pai, eu peço que eu consiga perceber que a dor do outro também é minha, Deus. Só que a gente perdeu isso, pelo menos eu perdi muito disso. Que a alegria do outro é minha alegria também. Que o sofrimento da população me importa como cidadão do reino. De um reino que quer divulgar o teu amor às pessoas, não só a mim. Deus, que eu consiga perceber que os desafios da minha vida não são somente as minhas conquistas pessoais, são também, mas não só. Me ajude, Pai. Me ajude. Ajude a cada um aqui e nos ajude como igreja, Pai. E que a gente se exercite, Pai, nesse envolvimento coletivo. Porque o teu reino é um reino que propaga o Pai nosso, o pão nosso, o pecado nosso e o perdão nosso. E que eu consiga aprender que Jesus morreu por todos. E que o Senhor é o Deus de todos. Criador de um mundo para todos. Que o Senhor me dê convicção, e a essa igreja, que a gente tem nossas compreensões e o nosso acolhimento e as nossas ações que dignificam o teu reino. Que o Senhor nos abençoe nesse caminho de fidelidade que eu te peço por Jesus, Pai. Amém.